E se fosse a sua filha? Eu tenho lido e ouvido muito esse questionamento de gente que ficou revoltada com a decisão da juíza que proibiu o aborto de uma menina de 11 anos. Eu fiquei revoltada. Aqui dentro da minha bolha, acho que todo mundo se chocou com essa história. Sofreu um pouco com aquela mãe que implorava para que a juíza deixasse que a menina, que tinha sido recolhida no abrigo, pudesse voltar para casa. Acho que todo mundo sofreu um pouco com a situação daquela menina grávida. De ontem para hoje, teve uma nova informação que não tinha sido divulgada, que a polícia de Santa Catarina tinha concluído um inquérito há 10 dias sem indiciar ninguém. A conclusão, segundo uma reportagem do jornal o Globo, é que o suspeito de ter engravidado essa menina é também uma criança de 13 anos e os dois mantinham uma relação. O inquérito aponta que houve estupro por se tratar de uma menor de 14 anos, mas atestou que a relação entre as duas crianças era consensual. Gente, na minha opinião, essa história só fica ainda mais trágica. A gente está falando de duas crianças e uma delas ficou grávida. Mas você pode imaginar a repercussão. Muita gente apontando o dedo, dizendo que não se trata de estupro e que o aborto não deveria ser permitido. Mas eu quero pedir uma coisa para vocês. Não vamos perder o foco principal de toda essa história. Uma menina de 10 anos chegou grávida ao hospital e teve um direito garantido por lei de interromper a gravidez negado. O aborto no Brasil é previsto em 3 situações: estupro, risco de vida para a mulher e anencefalia do feto. Esse caso se encaixa em 2 dessas situações. Juridicamente pode ser descrito como estupro, como apontou o inquérito da polícia, e também como risco de vida por causa da pouca idade dessa menina. Isso já seria suficiente para que o hospital tivesse feito o procedimento quando foi procurado pela mãe e pela menina, e que a juíza tivesse autorizado o aborto quando o caso foi parar na justiça. Então, a conduta do hospital, da promotora, da juíza, continua sendo desprezível. E é sobre isso que eu quero falar. Esse caso não é sobre a sua filha, sobre a filha da sua amiga, sobre a filha da juíza, caso ela tenha uma. É sobre leis, sobre direitos, sobre justiça. As leis não são feitas pensando em casos individuais, não são feitas com base em crenças pessoais ou em crenças e filosofias de determinados grupos. As leis são feitas pensando no coletivo, para que a gente viva num mundo mais justo, em que todas as pessoas sejam contempladas e protegidas. Parece meio óbvio que eu esteja falando isso, mas infelizmente não é. Da mesma forma que essas leis devem ser interpretadas e seguidas pela justiça, independentemente das crenças e dos valores das pessoas que estão nesse sistema de justiça. Mas não foi o que a gente viu nesse episódio, em que uma criança teve seus direitos negados pelo hospital, onde sua família procurou socorro, pela promotora que mandou essa criança para um abrigo e pela juíza que, de caso pensado, retardou o processo para que essa menina levasse a gravidez adiante. A gente não estaria aqui discutindo esse assunto se o aborto tivesse feito quando a menina chegou ao hospital na 22ª semana de gravidez. E com tudo isso que aconteceu, esse caso foi arrastado até que ela completasse 29 semanas. Então, de novo, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre essa juíza. Não interessa a minha, a sua ou a opinião da juíza sobre um aborto legal. O que a gente precisa falar é sobre o descumprimento de leis, sobre como a justiça, que deveria ter protegido essa criança, foi protagonista de um episódio tão cruel quanto o que ela está vivendo até agora. Será que a gente não aprendeu nada em 2020 quando uma menina do Espírito Santo, uma capixaba que foi vítima de estupro, sofreu uma pressão enorme para não interromper a gravidez por agentes do Estado? Eu acho até que a gente aprendeu.
aprendeu que no Brasil do Bolsonaro, agentes públicos têm se comportado como deuses, se colocam aí acima das leis para fazer o que eles acham que é justiça. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, só se manifestou dias depois que o caso foi denunciado e deu a seguinte declaração, abre aspas, quem quer impor uma ditadura no Brasil não sou eu, é quem não quer a liberdade de expressão, é quem vai controlar a mídia, é quem diz que vai valorizar o MST, é quem diz que esse caso da menina grávida de 7 meses tem que abortar. Fecha aspas, ele disse isso a apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Eu achava que eu já tinha visto de tudo, mas esse governo conseguiu a proeza de politizar a história de uma criança grávida. E claro, isso tem uma razão. O governo Bolsonaro, se pudesse, proibiria o aborto em qualquer situação. E talvez seja por isso tanta gente se sinta à vontade para fazer justiça do jeito que bem entende. Eu sou Marilis Pereira Jorge e você está aqui no meio. Se você está chegando aqui, seja bem-vindo. Aproveite para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça. Deixa seu like, aperta aí o sininho para receber as notificações e aproveita para se inscrever para receber a newsletter no meio, que chega cedinho, não na sua casa, mas na sua caixa de e-mail. São 8 minutos com todas as notícias que você precisa para encarar o dia. Mas vamos embora continuar esse papo de hoje. Vocês se lembram da Damares Alves? É inesquecível, não é mesmo? A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, acho inacreditável que ela tenha sido ministra disso. Ela teve à frente de uma campanha chamada Eu Preferi Esperar. Era dessa forma que ela acreditava que o governo ia resolver um problema seríssimo, que é a gravidez na adolescência. A Damares faz parte desse grupo fanatizado que é contra a educação sexual nas escolas e espalha a desinformação de que falar sobre sexo com crianças e adolescentes é uma forma de erotização precoce. Esse grupo ignora que tem metodologia adequada para falar sobre um assunto tão delicado, mas que é necessário com essa parte mais vulnerável da nossa sociedade, que são as crianças e os adolescentes. A educação sexual, gente, às vezes não acredito que eu tenho que falar o óbvio. Além de prevenir que milhares de meninas engravidem por falta de informação, também é um instrumento, talvez o instrumento mais eficiente para proteger crianças de violência sexual. Tem um dado que me embrulha o estômago só de ler e de falar para você. A cada hora, 2 crianças entre 10 e 14 anos são estupradas no Brasil. São dados do Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a grande maioria é menina. Deve ser, eu acho que esses números devem ser muito piores, porque nem todas as vítimas e as famílias acabam denunciando esses abusos. E tem uma outra questão importante, que eu tô sempre falando. 86% dos estupradores são conhecidos da vítima. Muitos vivem sob o mesmo teto. Então a gente está falando de padrastos, pais, primos, tios, gente conhecida. Esse episódio de Santa Catarina, que envolve questões como estupro de vulnerável, como é tratado pela justiça, e gravidez na infância, ele revela uma crueldade que ficou muito clara com esse governo, o uso da máquina pública para negar direitos adquiridos. E é aí que entra a ex-ministra Damares. Em 2020, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, ela agiu nos bastidores para impedir que a menina capixaba de 10 anos fosse submetida a um aborto. O nome da criança acabou sendo vazado, os responsáveis foram achacados, foram perseguidos, foram ameaçados. O que a Damares queria era impedir que a criança fizesse um aborto. O que a gente viu no caso de Santa Catarina foi a mesma coisa. E os argumentos da seita, da qual gente como a Damares faz parte, são muito conhecidos. Tratam o aborto como assassinato, tratam o feto como se fosse mais importante do que a grávida, usam a religião como um contraponto, dizem que a solução é a adoção.
Ignoram, gente, que uma gravidez na infância, fruto de um estupro ou de uma relação consensual mesmo, é mais uma violência contra essa criança. Mas isso foi ignorado. Pior, foi usado pela juíza Joana Ribeiro Zimmer para pressionar que a menina catarinense levasse a gravidez adiante. Um dos argumentos dela foi que o bebê faria outra família muito feliz. Eu não tenho palavras para descrever a minha indignação. Quando eu me lembro disso, eu penso, né, o aborto hoje é garantido naquelas 3 situações que eu mencionei, mas eu sempre cito a Simone de Beauvoir, que diz que nenhum direito é permanente. Vocês lembram? No começo de junho, veio a público um trecho incluído numa cartilha do Ministério da Saúde, que trata todo o aborto como ilegal. Olha o que diz um trechinho do que foi incluído. Abre aspas. Não existe aborto legal como é costumeiramente citado, inclusive em textos técnicos. O que existe é o aborto como excluente de ilicitude. Todo aborto é um crime, mas quando comprovadas as situações de excludente de ilicitude, após investigação policial, ele deixa de ser punido, como a interrupção da gravidez por risco materno. Fecha aspas. Eu fico muito indignada. Gente, falar um português claro, isso é tramóia, tentativa de manipulação, é mau caratismo de gente que integra esse governo reacionário que está pouco se lixando, pouco se importando com os direitos das mulheres. Tem uma coisa que precisa ficar muito clara. Tem uma coisa que precisa ficar muito clara. A pessoa não consegue falar legislação, é isso? Tem uma coisa que precisa ficar muito clara. A legislação brasileira não define prazo limite para a realização do aborto legal, naquelas situações que eu já falei. O Ministério da Saúde não recomenda o procedimento depois de 22 semanas de gestação, mas esse prazo deveria servir só como orientação para a criação de políticas públicas. Essas orientações não podem restringir direitos, como o que aconteceu em Santa Catarina. A menina chegou ao hospital com 22 semanas e 2 dias, segundo o que conta no processo, e o hospital não quis fazer o procedimento. E não há como definir o tempo gestacional de um jeito tão preciso. Agora, 2 dias, por causa de 2 dias, o hospital e os seus representantes condenaram essa criança a passar por tudo o que ela está passando? O hospital, assim como a promotora e a juíza, negaram a essa criança e a família dela também um direito constitucional. Eu, pelo menos, não tenho a menor dúvida que tenho usado os seus próprios valores para decidir pela vida alheia. Usaram as suas crenças morais, talvez religiosas, em detrimento da lei, da justiça, da cidadania, de uma questão de humanidade mesmo. Eu vou repetir quantas vezes for preciso. Não interessa o que cada um de nós acha sobre o aborto. Cada um de nós pode continuar com as nossas convicções. Você pode ser pessoalmente contra o aborto. Você, se enfrentar uma gravidez indesejada, pode e deve decidir o que é melhor para você. Se algo tenebroso como um estupro acontecesse com alguém que você conhece, por exemplo, você pode e deve amparar, ajudar, apoiar essa pessoa de acordo com as coisas que você acredita. O que nem eu, nem você, nem o hospital, nem a juíza, nem a Damares ou o Bolsonaro. O que a gente não pode fazer é ignorar direitos individuais. Ignorar os direitos que foram adquiridos por lei. Passar por cima do Estado democrático de direito. Not under my eyes. Se você assistiu ao Conto de Aia, você vai entender sobre o que eu estou falando. Se não assistiu, assista, que essa série me lembra muito o Brasil de hoje. Foi. Credo. Eu dei um giro na minionsfera, para não chamar de gadosfera, e as notícias sobre a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e do pastor Gilmar Santos ou simplesmente não existem, ou destaque é para as declarações do Bolsonaro se defendendo. Bolsonaro que já virou as costas para os aliados. Um dos sites mais acessados só fala do PT, mal, obviamente. O outro traz uma única notícia em que o Bolsonaro diz que é sinal de que a PF está agindo. Gente, a Polícia Federal pode estar agindo,
mas é apenas um sinal, um bom sinal, claro, de que o Bolsonaro não conseguiu controlar a corporação como um todo. Até o fim de 2021, 20 delegados já tinham sido afastados desde que o indicado pelo Bolsonaro, o Paulo Maiorino, deve ser isso, desde que ele assumiu o comando da corporação. Um dos casos mais emblemáticos é da delegada Dominique de Castro Oliveira, que cuidava diretamente dos trâmites para a extradição do blogueiro Alan dos Santos. A gente sabe que o blogueiro continua livre, leve e solto nos Estados Unidos. Mas voltando à prisão do ex-ministro da Educação, o Estadão mostrou que a bancada evangélica quer fazer uma operação abafa. Eu batizei assim, operação abafa, porque eles querem isolar politicamente a prisão do ex-ministro e dos pastores lobistas. Eles pretendem, ou querem pelo menos, manter o apoio ao Bolsonaro e ajudar na reação do Palácio do Planalto para não perderem o apoio dos fiéis. Essas prisões, gente, são um revés importante num governo que levanta aí o tempo todo essa bandeira anticorrupção. O Bolsonaro posa de impoluto. Nossa, agora eu falei bonito, hein? Mas a lista de escândalos que envolve o governo e a vida privada também não é nada curta. Só para a gente relembrar aqui uns exemplos. Vocês lembram sobre a importação da vacina Covaxin, na Covid-19? O kit robótica com ágio de 420%. Todas essas emendas que a gente vê aí, sem transparência, aquelas relações do Ministério do Meio Ambiente com madeireiras suspeitas. Se lembram do Ricardo Salles? Teve a prisão do então vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, o Chico Rodrigues, com dinheiro escondido nas nádegas. E tem mais, né, gente? Isso ninguém esquece. Todas as investigações sobre os esquemas de rachadinha que não envolvem só o Bolsonaro, envolvem o Carlos, o Flávio, os filhos e a primeira-dama. E agora, esse balcão de negócios do MEC com prisão de ex-ministro e de pastor. Na semana passada, o governo... Olha o timing das coisas. Na semana passada, o governo defendeu que o STF arquivasse a ação que queria derrubar o sigilo de 100 anos sobre as visitas ao Palácio do Planalto. Sabe por quê? Uma reportagem da Folha mostrou, vocês devem ter lido, que o Arilton Moura esteve 35 vezes no Planalto, sendo que 10 vezes acompanhado pelo Gilmar Santos, o pastor que foi preso na mesma operação que o ministro. Quem votou no Bolsonaro por causa da corrupção no país tem motivo de sobra para querer distância de um político desse. Mas a gente sabe que não é bem assim. Vamos embora pro nosso café? Vinheta do café. Hoje, para o nosso café, eu trouxe mais uma xícara da minha coleção. Essa daqui eu ganhei de uma leitora, uma pessoa que me acompanha, que me mandou não uma, mas 10 xícaras de ágata, uma de cada cor, e eu vou revezando porque eu adoro. Aliás, obrigada de novo. É um cafezinho sempre bom para pensar melhor, né? O Léo Onça faz um comentário sobre a não notícia da semana passada, que foi a declaração de uma cantora gospel, dizendo basicamente que homossexuais vão pro inferno. Se você não viu, vale a pena lá ver da semana passada. E ele fala o seguinte: para evitar ser amigo de pessoas como essa fulaninha que disse que só iria ao casamento de um amigo gay se ele estivesse se casando com uma mulher, eu sempre especulo o que as pessoas acham sobre alguns direitos LGBTs que ia mais, como casamento, adoção, criminalização da homofobia. Eu quero distância de pessoas que me tratam bem, mas que são alienadas. Às vezes, penso até que preferia que esses cínicos me tratassem mal de uma vez para me poupar tempo. Léo, eu concordo totalmente com você. E eu acho que é uma boa estratégia, né? No dia a dia, a gente falar sobre alguns assuntos para a gente entender exatamente com quem a gente convive. Sobre o assunto principal da semana passada, que foi a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, o Ricardo Jablonski comenta o seguinte:
Pior que essas mortes vão cair no esquecimento, como aconteceu com as de Marielle e de Anderson. Não serão esquecidas por quem se importa e quer justiça, mas por quem deveria descobrir a verdade e punir os responsáveis. Ricardo, eu tenderia a conversar com você, mas eu acho que toda essa pressão que a gente faz sempre, se você está nas redes sociais, você vê que tem muita gente todos os dias lá falando sobre a morte da Marielle e do Anderson e cobrando justiça em relação a isso. Eu tenho muita esperança que essas mortes não caiam no esquecimento, porque elas acabaram se tornando emblemáticas, como eu falei na semana passada, e acabam virando um símbolo terrível da falta de justiça que acontece no Brasil. Vamos torcer para que isso não aconteça e vamos continuar vigilante falando sobre esses assuntos. A Paula Bernardi comenta sobre uma questão que eu tratei na semana passada, sobre essa visão deturpada de que a Marina Silva só aparece a cada 4 anos. E ela comenta: sobre a Marina Silva, acompanho ela de perto desde quando foi ministra do Meio Ambiente e vejo pelo menos um posicionamento relevante por dia vindo dela. Nesses tempos de 2019, ela discute os temas que emergem nas notícias o tempo todo, além de ser um prazer enorme escutá-la em sua abordagem muito inteligente e bem fundamentada do universo da política no Brasil. Achei muito pertinente, honesto e relevante trazer essa reflexão aqui, Marilis. Eu adoro essa coluna. Paola, obrigada. Obrigada e que bom, tá vendo? Tem gente que tá lá. Peraí, coçar meu nariz. Tá vendo? Tem gente que tá lá, que acompanha o trabalho da Marina. Então não adianta não acompanhar o que a ex-ministra fala, como ela se posiciona e comprar essa versão de que ela é uma sumida. Ela foi uma das pessoas que se posicionou sobre o assunto que eu tratei hoje na coluna. Tá aí na telinha para vocês verem esse tweet que ela fez, que ela fala o seguinte: o aborto em casos de estupro é legalizado no Brasil desde 1940. O caso da juíza em Santa Catarina, que quer forçar uma criança de 11 anos que foi estuprada a levar a gestação adiante, é ultrajante e fere a dignidade da vítima. O posicionamento da Marina não é só mais um posicionamento. É o posicionamento de uma mulher evangélica. Essa foi uma das questões usadas contra ela na última eleição, de que ela iria contra vários direitos adquiridos na sociedade, e é um posicionamento muito importante. E tá aí. Aliás, foi uma das poucas pessoas públicas que se posicionou em relação a isso. E o Marcelo é um parceiro nosso aqui, ó, ele fala: sou Marcelo, nascido na bela Montevidéu, capital do Uruguai, faz pouco mais de 6 décadas. Moro no Brasil faz 3 anos pelo fato de me casar com uma maravilhosa mulher baiana e negra. Além disso, psicóloga, um combo perfeito para me enamorar. Minha mensagem é para cumprimentar vocês pelo trabalho inteligente de jornalismo, coisa que não abunda no Brasil nesse tempo. Você e Dória se tornaram referente na hora de me informar. Obrigada, amiga. Obrigada por me tratar como amiga. Eu também já vejo vocês, encaro vocês que estão aqui toda semana para me acompanhar como amigos, como parceiros dessa caminhada aí. Tomar mais um golinho e aí vem uma dica para o final de semana. Aliás, eu preciso pegar o livro. Peraí. A dica da semana para o final de semana não poderia ser mais quente, gente. Não sei se vocês viram, mas a Justiça determinou a penhora de 3,6 bilhões de Eike Batista. Vocês conseguem imaginar alguém que tem 3,6 bilhões para ser penhorado? Eu não consigo. Para entender melhor a história do Eike Batista, eu indico o livro da jornalista, minha amiga também, Malu Gaspar, que é este daqui, ó. Tudo ou Nada, Eike Batista, a verdadeira história do Grupo X. A primeira versão do livro saiu em 2014, virou um best-seller e acabou de ser relançado com um extra e um pós-fácil, né, que é inédito, com informações sobre o desdobramento da queda desse império que o Eike construiu. Isso aqui, gente, que tá nesse livro aqui da Malu, é parte da história do país. Conta
parte da história do país, o impacto no mercado financeiro brasileiro que teve na época. Esse impacto foi comparado à quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Então fica aqui a dica para você, é um livrão, mas a Malu escreve muito bem e você, tenho certeza, vai devorar essa história e vai entender um pouco mais do país. Eu fico por aqui, na semana que vem eu tô de volta. Um beijo e bom final de semana.